Olá pessoal, meu nome é Suelen Mondini e esse é o vídeo inaugural do meu novo canal. Sou saxofonista, mas também me aventuro pelo mundo do clarinete e da flauta doce. Atuo bastante com educação musical e com a formação de novos instrumentistas. A ideia de fazer o canal veio com a conversa de alguns amigos e também pela necessidade de trazer mais informação aos meus próprios alunos, a outras pessoas interessadas na aprendizagem dos instrumentos de sopro e também aos professores que atuam nessa área e que atuam também com a formação dos pequenos instrumentistas, dos grandes, dos mais velhos, mas que estão começando a desenvolver uma prática com o instrumento. E o aluno então chega nas primeiras aulas de música e pergunta: qual o segredo para tocar bem um instrumento de sopro? Quanto tempo eu vou demorar para desenvolver as habilidades desse instrumento, para ter um som bonito, para poder tocar com os meus amigos, para tocar as músicas que eu quero? A gente sabe que a prática musical exige o desenvolvimento de vários fatores, como as habilidades técnicas do instrumento, por exemplo, mecanismo, articulação, também o desenvolvimento da percepção auditiva, que é muito importante na formação do músico, e ainda o desenvolvimento de habilidades e das questões teóricas com música, como uma boa leitura musical, conhecimentos mais abrangentes de teoria musical, de harmonia e de improvisação, por exemplo. Hoje a internet está cheia de informação e o problema é sistematizar ou o que fazer primeiro? São tantas coisas, mesmo com o acompanhamento presencial de um professor, às vezes o aluno fica perdido, fica com aquela expectativa de estar tocando cada vez mais em pouco tempo. Então, na minha compreensão, para que a gente tenha uma aprendizagem legal com o instrumento, precisamos sistematizar essa aprendizagem em doses homeopáticas e diárias e inseri-las no cotidiano, para que o aluno comece a desenvolvê-las e para que elas façam parte do dia a dia e fiquem mais orgânicas na execução com o instrumento. Durante a minha formação, eu tenho tido contato com grandes professores e instrumentistas. Nessa troca de experiência e também com a vivência e a didática por alguns anos com alunos que estão começando a aprendizagem no instrumento, eu sistematizei alguns dos elementos que eu acredito serem imprescindíveis na formação do músico e do instrumentista de sopro. São eles: os elementos posturais e corporais, os elementos técnicos, os elementos interpretativos, os elementos teórico-musicais e os elementos organizacionais. Os elementos físicos e posturais primeiramente estão relacionados à postura corporal como um todo, a forma correta de tocar o seu instrumento de pé ou sentado. Posteriormente, ao posicionamento correto dos membros superiores, da angulação dos dedos e do posicionamento deles sobre as chaves do seu instrumento. Isso vai ter muita relação com um bom desenvolvimento da técnica e da habilidade no mecanismo, que é um outro elemento que a gente vai falar mais pra frente. Outro desenvolvimento corporal muito importante, então, é a embocadura, que vai ter uma relação específica para cada instrumento de sopro. Mas a gente vai sempre trabalhar a tonicidade dos músculos da face, a colocação e a movimentação correta da mandíbula inferior, que vai ter relação com a afinação nos instrumentos de palheta simples também, ou também da utilização do vibrato, por exemplo, ao posicionamento dos dentes, a utilização e a movimentação do palato mole, da laringe, que vai ter relação com a afinação e também para a utilização em alguns efeitos. Os elementos técnicos são aqueles relacionados diretamente à execução com o instrumento. O primeiro que eu vou falar, então, é a respiração, que é a utilização correta de todo o sistema respiratório. É muito importante para o instrumentista de sopro. Então, conhecer a fisiologia de todo o sistema respiratório, saber utilizar corretamente o diafragma, os músculos abdominais, os músculos intercostais e ter um controle absurdo sobre principalmente a sua expiração, a quantidade de ar e a pressão de ar que você quer em determinada nota, em determinada frase musical.
A segunda habilidade técnica é o mecanismo, que é mexer dedo. Então, ter as notas debaixo dos dedos, exercícios de escalas, de intervalos variados, em repertório e também bem específicos. O terceiro e último elemento técnico é a articulação, a utilização da língua. Todo instrumentista de sopro trabalha isso de forma bem abrangente. A flauta doce, por exemplo, é um dos instrumentos que mais trabalha com articulação e mais desenvolve cores e nuances diferentes nesse sentido. O saxofone tem muita nuance de articulação, o clarinete também. A articulação está muito relacionada aos fonemas, em relação também como a gente usa a articulação nas palavras, é o que a gente fala, né? Então, os articuladores não são, no caso da fala, não são só a língua, são os dentes. A gente também tem outros articuladores indiretos, que é o palato duro, que não se movem, né? Os dentes, enfim. Então, é uma utilização, uma compreensão geral de todos esses elementos para execução, mas principalmente a utilização da língua. Os elementos interpretativos são aqueles que mostram a individualidade do músico, o sentimento ou mensagem que ele quer passar em determinada música. O músico tem êxito, então, quando tem uma boa compreensão de frase musical e da forma da música como um todo, quando ele utiliza diferentes acentuações, diferentes dinâmicas, que é forte e fraco, e diferentes efeitos, dependendo do repertório que ele está tocando. Os elementos teóricos musicais são a aprendizagem da teoria musical, que também está relacionada a uma boa leitura musical, a harmonia, mesmo a gente tocando um instrumento melódico, é muito importante conhecer a harmonia, isso tem relação com uma boa compreensão de frase, de forma musical e de outros elementos como a improvisação, para quem quer tocar música popular, e ainda o desenvolvimento da percepção auditiva. O instrumentista de sopro que trabalha com um instrumento em que a afinação não é fixa, precisa ter um bom desenvolvimento e uma boa percepção auditiva para ser afinado e também para conseguir, por exemplo, criar frases quando vai improvisar. E para finalizar, então, os elementos organizacionais. Para que você tenha êxito na sua aprendizagem com o instrumento e para que alcance os seus objetivos, você precisa ter, primeiramente, dedicação. Não adianta ir só para a aula e não estudar. Não adianta achar que em 2, 3 meses ou 4 meses você vai estar tocando muito bem o seu saxofone, por exemplo. Você precisa ter uma dedicação e principalmente uma rotina de estudos. Estruture a sua rotina, faça uma agenda. Você precisa ter um contato cotidiano com o instrumento, preferencialmente diário. Menos tempo em mais dias do que mais tempo em pouquíssimos dias. Então, trazer isso para a sua prática diária, trazer como uma rotina cotidiana, fazer com que isso seja usual e que seja uma atividade como qualquer outra que você precisa realizar no seu dia. A partir disso, o seu resultado, que talvez seria em longuíssimo prazo, passa para ser a longo ou a médio prazo. Mas que fique a dica, para a gente tocar bem o instrumento não é da noite para o dia, a gente precisa de muita dedicação, mas eu garanto para todo mundo que essa prática e essa vivência é muito prazerosa. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Inscrevam-se no canal e fiquem ligados. Semanalmente eu vou estar postando vídeos. Os primeiros vão ser sobre esses elementos que eu falei neste vídeo, mas de forma bem aprofundada, onde eu vou estar exemplificando, tocando e também passando alguns exercícios para que vocês estudem em casa. Fiquem ligados, viu? Um beijo, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau!